A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Meus irmãos, sabemos que no mundo temos aflições, passamos por dificuldade física, dificuldade emocional, cobrança para todos os lados. Em todas as áreas passamos por dificuldade. Eu estava vendo no Instagram e eu vi uma frase que me chamou muito a atenção, que fala assim: dias melhores virão, mas os piores também virão. O que isso quer dizer? Se nós for para a Bíblia, vamos ver que a palavra do Senhor fala que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Meus irmãos, infelizmente hoje estamos vendo pessoas pregando o Evangelho de Cristo, um Evangelho de Cristo, aonde o ser humano ele não passa por dificuldade, aonde é pregado um evangelho sem cruz, um evangelho sem arrependimento, e nós que somos cristãos de verdade sabemos que não existe só vitória. Há momentos bons, mas há momentos ruins também. E para enfrentar esses problemas, essas dificuldades, o dia mal, de acordo com a palavra de Deus, precisamos estar revestido pelo Espírito Santo, precisamos colocar a nossa armadura. É isso mesmo, às vezes você pode estar pensando: nossa, armadura, o que o Lucas está falando? Irmãos, estamos aqui nessa terra, vivemos aqui, mas não somos daqui, somos seres celestiais. Eu espero que nós possamos voltar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para isso, nós precisamos estar revestido do poder de Deus, revestido das armaduras de Deus. Então eu quero comentar com os meus irmãos, eu gostaria de estar lendo com os meus irmãos em Efésios, capítulo 6, eu vou ler do versículo 10 até o 18. Diz assim: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra a cilada do diabo. Porquanto a nossa luta, ela não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestade, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim que possais resistir firmemente o dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecer inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firme, trazendo em volta a cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embaçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humildade e insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Amém? Irmãos, lemos a palavra do Senhor. O que diz para nós nos revestir da armadura de Deus para poder enfrentar as situações ruins, o dia mal? Como eu disse antes, o dia mal vem para todos. Você pode acreditar em Deus ou não. Irmão, tanto faz, independente da sua crença, independente
do que você acredita, o dia mau ele vai vir para você. E para que possamos passar esse dia mau, para que possamos vencer esse dia mau, precisamos do que, meus irmãos? Precisamos nos revestir da armadura de Deus. Eu anotei algumas coisas muito interessantes, eu gostaria de estar compartilhando com os meus irmãos. No versículo 10, diz assim, concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A nossa força não está em nós mesmos, mas no Senhor. Não é aquilo que eu faço. Se eu tenho alguma habilidade, se eu sou bom em alguma coisa, não é por causa de mim, mas é por causa de Cristo. A palavra do Senhor fala que todas as coisas foram feitas através dele e sem ele nada poderia ser feito. Ele que fala em João, não sou eu, não é você, mas sim o Senhor. Meus irmãos, sem Deus não somos nada. A batalha não é vencida na carne, mas no Espírito. Somente Deus é a fonte do nosso poder. Irmãos, o que não é vencida na carne, mas sim no Espírito? Temos que entender, como diz uns versículos para baixo aqui, que vamos ler novamente daqui a pouco, que a nossa luta não é contra o ser humano, mas é contra principado e potestade. Irmãos, a nossa luta ela é espiritual, então devemos batalhar, nos revestir da armadura de Deus espiritual. Versículo 11 e 12. Revestir de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porquanto a nossa luta ela não é contra os seres humanos, e sim contra os principados e potestade, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então você consegue entender que essa é a nossa luta? Às vezes aquela pessoa mais próxima no seu trabalho, em casa, está se levantando contra você, mas não é a pessoa em si. A nossa luta, ela é contra os principados e potestade, é contra os dominadores desse sistema mundial, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. E como que eu venço no Espírito? Eu preciso estar revestido da armadura de Deus, que vamos entender logo mais como nos revestir dessa armadura, como que funciona essa armadura espiritual, para que possamos suportar o dia mau. Para vencermos a batalha, precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Meus irmãos, como eu disse, sem Cristo, sem Jesus Cristo, que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, não podemos fazer nada. Somos limitados, somos falhos. Então, meus irmãos, é só em Cristo, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Versículo 13 ao 17. Por esse motivo, revesti de toda a armadura de Deus, a fim que possa resistir firmemente o dia mau, e havendo batalhado até o final, permaneceis inabalável sem retroceder. Estai, portanto, firme, trazendo em volta a cintura a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, vamos lá, Armadura, capacete, espada. Como que nós usamos isso no dia a dia, Sabemos que não é fisicamente, eu não vou andar com uma espada, não é isso, mas é espiritualmente. Então vamos lá, cinturão da verdade. Jesus é a nossa verdade. Irmãos, se somos cristãos, se servimos a Deus de verdade, então nós não trabalhamos com mentira.
Porque se Cristo é verdade e cristão quer dizer pequeno Cristo, nós não trabalhamos com a mentira. Embora eu possa até me prejudicar, mas eu não trabalho com a mentira. Por quê? Porque, meu irmão, eu prefiro agradar a Deus do que aos homens. Eu prefiro ser punido. Eu prefiro passar pelo que tiver que passar, mas falando a verdade e honrando o nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, do que contar uma mentira para me dar bem, entre aspas, durante aquele momento. Sabemos, meu irmão, que tudo que nós fazemos aqui não fica, encoberto. Deus, ele revela. Então não vale a pena. Mesmo se você for se prejudicar, meu irmão, procura agradar a Deus, fala a verdade. Um exemplo claro disso foi José no Egito. José no Egito, ele não se deitou com a mulher de Potifar, uma mentira contra ele, e ele foi preso. Mas ele permaneceu firme na verdade de Cristo. E ao longo da história, sabemos que ele foi honrado. Então, meu irmão e minha irmã, vale muito a pena honrar o nome do Senhor. O Evangelho da Paz. O que é o Evangelho da Paz? Devemos estar prontos para levar a paz de Cristo. Meu irmão, levar a paz de Cristo. O que isso quer dizer? Você já conversou com pessoas que não têm paz? Que ela tem dinheiro, ela tem de tudo, mas ela não tem paz. Por que ela não tem paz? Você já reparou que o mundo, ele procura a paz, só que a paz que ele procura não está em bebida, não está em droga, não está em prostituição, não está em nada nesse mundo, mas sim em Cristo. Então devemos nos comportar, agir e reagir como um verdadeiro cristão, como um verdadeiro servo e serva de Deus, porque as pessoas vão ver em nossa vida a paz de Deus que excede todo entendimento, a paz que elas procuram e vão querer saber, mesmo em situações difíceis, temos paz. Mas por que nós temos paz e essas pessoas não têm? Porque a paz, ela não vem de nós, mas ela vem de Deus. É a paz que nós, revestido da armadura de Deus, podemos transmitir para essas pessoas. E se nós podemos ter essa paz que vem de Deus, elas também podem, basta elas querer. Amém? Irmãos, capacete da salvação. Proteja sua mente. A certeza da salvação nos dá segurança. Meus irmãos, todo ser humano passa maus pensamentos na cabeça, sabe? A palavra do Senhor, ela chama a nossa mente de coração. Por quê? Antigamente achava que os pensamentos, as coisas vinham do coração, mas sabemos que os pensamentos, essas coisas vêm da nossa cabeça, então devemos proteger a nossa cabeça. Cuidado, meu irmão e minha irmã, com o que você tem ouvido, o que você tem deixado entrar na sua mente, sabe? Você tem visto o quê? O que você tem lido? Qual música você tem ouvido? Não sei se você sabe, todas essas coisas influenciam a sua mente. Então guarda a sua mente. Mas, irmão Lucas, como que eu guardo a minha mente de maus pensamentos? Leia a palavra de Deus. Ela vai transformar a sua mente, ela vai limpar todo mau pensamento. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem que é a verdade? Jesus Cristo. Como que eu ouço a palavra de Deus? Como que eu ouço Deus falar comigo? Leia a Bíblia, meu irmão. Você pode ter certeza. Muitas das vezes você não vai ler ou ouvir aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa, aquilo que vai te libertar. Amém? O escudo da fé. Irmãos, eu gostaria de estar lendo com os meus irmãos Hebreus, capítulo 11, do 1 ao 3.
O que é a fé? Primeiro vamos entender o que é a fé. Diz assim: ora, a fé é a certeza que havemos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam o bom testemunho. E pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. Que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Irmãos, ter fé é você acreditar, é você confiar que aquilo que ainda você não vê vai acontecer. Mas eu tenho que confiar sem dúvida, sabe? Porque se Deus falou que vai fazer, meu irmão, Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Por que Ele vai cumprir? Porque Ele é Deus, e a palavra de Deus fala que Deus Ele não mente, que Deus Ele não volta atrás da palavra dEle. Então confia, sabe? Em vez de ficar reclamando por aquilo que está faltando, agradeça por aquilo que você tem. Porque, meu irmão, sem sombra de dúvida, se Deus Ele não nos abençoasse em nada, em bem material nenhum, com toda certeza eu afirmo que somos mais do que abençoados, somos mais do que vencedores. Meu irmão, uma coisa que temos a certeza, mais cedo ou mais tarde vamos morrer. E aqui dessa terra, o que nós levamos? Você acha que quando você morrer, você vai levar as suas riquezas? Você acha que vai levar o seu carro, sua casa, os bens materiais, dinheiro? Meu irmão, posso te falar uma coisa? Tanto no céu quanto no inferno, seu dinheiro, seus bens materiais aqui não vale nada. Então, meu irmão, é importante você ter uma vida abençoada aqui? É. Mas foca na salvação. Não troca aquilo que é passageiro por aquilo que é eterno. Meus irmãos, Deus tem uma vida maravilhosa para você. Mas para você viver, para você ter, sabe, a salvação, foca em Cristo. A palavra do Senhor, em Mateus 6, no capítulo 33, fala: buscai primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Meu irmão, Deus sabe exatamente o que eu preciso e o que você precisa. Então, busca Deus, porque a palavra do Senhor, ela fala que as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas quando que isso vai acontecer? Quando eu buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Amém? Irmãos, espada do Espírito. Como que vamos para uma guerra sem espada, sem armadura completa? A espada do Espírito, ela é a palavra de Deus, então devemos ler a Bíblia. Meus irmãos, existem pessoas, eu já conversei com pessoas assim, que elas, você já viu aquelas pessoas, eu sou um católico não praticante, eu sou um evangélico não praticante. Meu irmão, vamos ser sinceros, se somos não praticantes, então não somos nada. Ou somos realmente ou não somos. Na Bíblia não tem meio termo, ou você é ou você não é. Ou você serve a Deus de verdade ou você não serve. Meu irmão, não tem aquele, sabe? Não, de final de semana eu sirvo a Deus, mas durante a semana não. Irmãos, então nós não servimos. Ou fazemos o que fazemos com excelência, ou então meio termo para Deus não existe. Então devemos, meus irmãos, ler a palavra de Deus constantemente, para que possamos estar com a nossa espada na mão. Como eu disse, a nossa luta não é contra o ser humano, não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades, é contra o inimigo. Então devemos estar equipados da armadura de Deus. Irmão, versículo 18 diz assim: orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência, tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração para os santos. Irmãos, orar em toda circunstância não é só quando as coisas estão mal,
quando algum ente querido está doente, quando eu preciso de um milagre, aí eu me apego com Deus. Mas quando o dinheiro, o bolso está cheio de dinheiro, é quando a conta bancária está cheia, quando tudo está indo bem, precisamos orar. Porque, meus irmãos, orar quando as coisas estão ruins, pedir a Deus, qualquer um pede. Até o ateu acredita em Deus na hora mais difícil. Mas é a hora que está tudo bem. Será que estamos orando? E aqui fala algo muito interessante. Com humilde insistência. Sabe, meus irmãos, muitas das vezes oramos a Deus, queremos uma coisa, aí começamos a orar com aquele objetivo, que não está errado. A palavra do Senhor fala para a gente orar com a nossa humilde insistência, permanecer. Só que passa 1, 2 semanas, e aí aquilo que nós pedimos, agora a gente não quer mais, agora a gente quer outra coisa. Meus irmãos, precisamos ter um foco claro daquilo que queremos. E insistir. Até quando? Até dar certo. Sabe, quantas das vezes nós oramos, pedimos uma casa para Deus? Um exemplo. Aí passa 1 mês, 2 meses, não, agora eu não quero mais a casa, eu quero um carro. E aí, meu irmão? Você decide o que você quer. Ou é uma coisa ou é outra. Então, que nós possamos permanecer firme. A oração, meu irmão, é a base da nossa vigilância espiritual. Se eu não oro, se eu não leio a Bíblia, se eu não dou um bom testemunho durante as pessoas que não conhecem a Cristo, eu não estou equipado pela armadura de Deus. Está faltando alguma coisa. Devemos orar com constância por nós e pelos outros. Por quem, meu irmão, você tem orado? Sabe, às vezes você está orando por um parente seu ser curado, às vezes você está orando por uma pessoa, um amigo, parente ou familiar, ele voltar para os caminhos de Deus, mas em determinadas situações paramos, não é verdade? Mas o que Deus fala? Não desiste, permanece. A palavra de Deus, ela diz: aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. Irmãos, nada nessa nossa vida é fácil, sabe? Só vive o propósito quem suporta processo. Qual é o processo que você está passando? Meu irmão, Deus, ele é tão maravilhoso que ele não vai dar uma prova no qual nós não possamos suportar. Sabe? Deus, ele é bom, meus irmãos. Deus, ele é misericordioso. Deus, ele é grande, ele é poderoso. Você acha mesmo que ele ia deixar você passar situações no qual você não consegue suportar? Meus irmãos, se você está usando a armadura de Deus, hoje é um dia de se revestir completamente e lutar com coragem, com a força de Deus. Irmãos, se revista da armadura de Deus. Sabe, não tenta resolver de outra forma, não acha que você é bom, porque, meus irmãos, bom é Deus. Então que possamos nos revestir da armadura de Deus, estar firme, focado em Cristo, porque é só com Ele que nós alcançamos a vitória. Amém? Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.